Olá, seja bem-vindo a 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu. E você que também nos acompanha no youtube.com/Jovem Pan Blumenau, aproveite, se inscreva, pois você já sabe que esse nosso canal aqui é um canal de pluralidade de ideias, de conteúdo, mas principalmente de conteúdo da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado de Santa Catarina para ser difundido aqui no estado, no Brasil e até no mundo. Então convido você a se inscrever. E hoje voltamos a falar de política aqui na Jovem Pan, fazendo o papel de cidadania, de prestação de serviço, e o nosso convidado é o candidato ao Senado Federal pelo estado de Santa Catarina, Jorge Seife. Seja muito bem-vindo novamente aqui aos estúdios da Jovem Pan. Obrigado, Neto. Prazer grande estar aqui de novo em Blumenau e obrigado pela oportunidade de falar nosso público do Vale do Itajaí, região que eu pertenço, que os meus suplentes pertencem, falar um pouco das nossas ideias, das nossas propostas, uma vez que o povo catarinense nos escolha para o Senado Federal. Isso mesmo, candidato, obrigado por ter se colocado à disposição desde o início da sua campanha e mesmo quando secretário de Pesca, sempre teve a sua assessoria, sempre trabalhando de dizer, tem abertura para diálogo, tem abertura para troca de ideias, de questionamentos e também de apresentação de projetos, porque muitas vezes a gente acaba fazendo os projetos, eles acontecem e acaba não tendo a devida publicidade, né? É verdade. Uma das coisas que eu aprendi lá na Secretaria da Pesca, Neto, e a forma que eu desejo fazer política é ouvindo as pessoas, é ouvindo os setores e ouvindo os cidadãos, né? Cada um de nós, por pertencermos a mundos diferentes, por exemplo, você da radiodifusão, né? Eu sou da pesca. Então, para você saber mais de pesca, você precisa me perguntar. E para eu saber mais da radiodifusão, como funciona, comerciais, né? Como é que é a programação, como é que é difundida essas ondas de rádio, eu preciso perguntar para você. Quando eu entrei na Secretaria da Pesca, a aquicultura, que é o cultivo de pescados, né? Cultivo de pescados em lagos, em tanques e hidrelétricas, o pessoal teve uma grande preocupação. Poxa vida, o Seife vem da pesca industrial, tem barcos, né, de pesca extrativa, não vai olhar para o nosso setor e não entende. E era uma realidade, eu não entendia muito de aquicultura, mas logo nos meus primeiros momentos dentro da secretaria, eu chamei todos os setores que eu ia, né, fazer gestão, fazer leis normativas e os ouvi. E da mesma forma, assim eu quero fazer no Senado. Eu já tenho algumas pautas, né, que estão comigo por eu ser empresário, por ouvir empresários, né, por ser um produtor rural, ou seja, eu faço parte do agronegócio. Muitas coisas eu já sei, mas o melhor, não tem nada melhor do que ouvir os setores, as classes, os sindicatos, né, as associações comerciais. Isso eu tenho feito em todo o estado de Santa Catarina desde abril, que eu me descompatibilizei em março, mas 15 de abril eu cheguei aqui de volta em Santa Catarina e tenho rodado esse estado maravilhoso, né, conhecendo até mais do nosso estado, muitas coisas que eu não sabia no detalhe, né, na observação e no íntimo. E agora com essas viagens e ouvindo as pessoas, conversando, tem sido muito bacana para eu ser o melhor senador de Santa Catarina. Esse é meu objetivo. E não melhor de uma forma vaidosa de falar, mas de uma forma que possa realmente atender os anseios da nossa população, especialmente aqui do Vale do Itajaí, qual eu, né, pertenço, moro em Itajaí já há quase 30 anos, né, apesar do meu sotaque carioca, eu sou catarinense por adoção, Santa Catarina me adotou, e Santa Catarina, Neto, é um estado acolhedor. Nós temos austríacos, alemães, italianos, portugueses, paranaenses, gaúchos, pessoas de todo mundo. Hoje eu tenho visto muito venezuelano, haitiano. Então, a Santa Catarina é um estado acolhedor, como uma grande mãe. Nós estamos num estado que é o único estado com nome de mulher. E realmente Santa Catarina, o estado de Santa Catarina tem sido uma mãe para todos que buscam aqui a sua vida, né, construir sua vida, sua família. Candidato, desde que o senhor colocou o seu nome à disputa do Senado Federal e esse trânsito que está fazendo por Santa Catarina, o que fez mudar de percepção e o que o senhor aponta como necessidades que o estado de Santa Catarina tem de ter uma representação forte para a defesa de recursos voltarem para o estado de Santa Catarina e posteriormente também de políticas? Neto, o que acontece é que eu sou uma pessoa que tenho no meu coração ser um reformista, né? Essa candidatura você já explicitou no início. Eu nunca pedi ao presidente Bolsonaro para me lançar nada, né? Eu sou um empresário, eu sou um produtor rural. Mas devido à necessidade de pessoas realmente
patriotas, pessoas que já entregaram com meritocracia, eu recebi esse convite dele. E esse convite dele não veio só, veio acompanhado do apoio do Luciano Hang, que para todos nós catarinenses é um grande orgulho de empreendedor, né, um homem que emprega e um homem também, que eu acho que é a maior vantagem dele, que se posiciona. O Luciano, inclusive, agora sofreu essa perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal, uma grande covardia, e que já é um dos meus compromissos com todos os catarinenses e com os brasileiros, de combater o ativismo judicial, né? E eu não sei nem se você sabe, mas no mesmo dia que aconteceu aquelas prisões arbitrárias de celular, né, apreensões, melhor dizendo, de celular, invasão de conta, bloquearam redes sociais, estava acontecendo o Comitê Interamericano de Direitos Humanos em Brasília. Eu acordei 3 horas da manhã, peguei um avião, fui para Brasília e fui protocolar realmente uma queixa, né, uma denúncia contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes. O que ele está fazendo realmente é rasgando a nossa Constituição, mais uma vez, e cerceando o nosso direito, que é mais fundamental, que é a liberdade e a liberdade de expressão. Você é um veículo de imprensa. Imagina, né, se a moda pega, e já está pegando, de não podermos nos manifestarmos, darmos as nossas opiniões. Mas voltando à tua questão principal, eu sou reformista. E Santa Catarina é muito prejudicada, por exemplo, pelo Pacto Federativo. Para que você tenha ideia, Santa Catarina está entre os 5, 7 estados que mais enviam recursos para Brasília, quando a gente fala de arrecadações federais. E quando nós vamos receber esses recursos, nós somos 20º, 22º, até 24º. O que significa? Eu acho que nós somos uma federação, e enquanto federação, devemos destinar sim recursos para os estados mais pobres. Ok, faz parte de uma federação, nós somos todos brasileiros. No entanto, me parece um disparate estarmos entre os 5 que mais contribuem e estarmos no final da fila, né, para receber esses recursos. Porque às vezes as pessoas pensam que Santa Catarina está tudo perfeito, que não tem problema, mas não. Né? Nessas nossas andanças nós vemos, também já respondendo a tua pergunta, que nós precisamos de infraestrutura urgente. Isso é uma questão emergencial, porque o nosso estado já está extremamente congestionado em todos os sentidos. Nossa produção agrícola do oeste, né? Produção rural do oeste para cá, nossa riqueza, comida, proteínas, grãos, frutas e também indústria, metal mecânica, enfim. Tudo isso depende de rodovias estaduais e federais. E isso nós precisamos melhorar muito. E, candidato, dentro desse aspecto de políticas, como o senhor falou, de reformista, do Pacto Federativo, também tem essa questão da infraestrutura do estado de Santa Catarina, como o senhor está de fato circulando, e circulando não pelo meio simples, só de carro, às vezes até de ônibus, que mostra uma dificuldade, que é o mesmo peso de um caminhão, que é onde gira a nossa economia. Como é que o senhor sente a necessidade da infraestrutura de Santa Catarina em todos os aspectos? A infraestrutura catarinense hoje é o maior gargalo, né? É a nossa maior fragilidade para o estado de Santa Catarina seguir crescendo. O agronegócio, por exemplo, no oeste catarinense, demanda urgentemente de melhores infraestruturas de rodovias, de ferrovias e, logicamente, no litoral de portos e aeroportos também, em todo o estado. A maior reclamação, Neto, que eu tenho ouvido em todo o estado e agora também circulando pelas rodovias estaduais e federais é que realmente não tem condição. Né? Aqui na nossa região, a 470 está atrasada, nós sabemos. No entanto, não podemos esquecer que o presidente Bolsonaro que fez os 40 quilômetros que já estão duplicados. Né? Queremos entregar até o ano que vem o restante, né, dos 72 que faltam. E subindo, passando esse trecho duplicado que está planejado, já tem recurso, tudo, nós precisamos construir alternativas para tirar esse gargalo, né, que impacta diretamente turismo, infraestrutura, caminhões de carga, enfim, as nossas riquezas de Santa Catarina hoje dependem de infraestrutura. Essa é uma das minhas prioridades, porque em todo lado, seja o turismo depende de infraestrutura de estrada, o agronegócio depende de estrada, a nossa comodidade, a nossa qualidade de vida depende de estrada, tudo está ligado muito às estradas. E o modal brasileiro é preponderante, majoritário,
são as rodovias. E precisamos também de ferrovias, né? Por exemplo, trazer grãos lá do Paraná para cá. E isso não vai ser feito com dinheiro nem do governo federal, nem do governo estadual. Isso seria uma mentira, né? Uma demagogia se nós afirmássemos isso. Mas o que nós precisamos fazer? O projeto das nossas ferrovias já está na Valec, está andando, que é um local que se faz essas infraestruturas e se traça as rotas, etc, etc. E precisaremos terceirizar, privatizar isso, seja para grupos dentro do Brasil, sejam grupos fora do Brasil, porque senão Santa Catarina, em muito pouco tempo, eu já considero hoje um problema grave, e ele tende a ficar gravíssimo, impactando diretamente na economia do nosso estado, e nós não podemos permitir. Então, um dos meus principais compromissos quando eu falo de Santa Catarina, nós precisamos buscar recursos e interlocução dentro do Ministério da Infraestrutura, né, dentro da NTT, junto das bancadas dos partidos e dos deputados e senadores de Santa Catarina, para fazermos uma grande força-tarefa para privilegiar esse setor que hoje é uma ameaça ao crescimento de Santa Catarina. Outra questão não menos importante. Na Alemanha, e aqui é uma região predominantemente de descendência alemã, nós sabemos que uma pessoa, eu vou exagerar um pouco, mas você vai me entender, passa a ser regente após ter um curso profissionalizante. Então hoje nossos jovens muitas vezes saem, né, da escola, muitas vezes até com pouco conhecimento em leitura, em matemática, sai com uma base não tão boa e vai prestar vestibular. Eu defendo emergencialmente também um ensino profissionalizante, para que esse aluno, além de não ficar à toa só esperando passar na universidade, ele possa começar a tomar gosto pelo trabalho, ajudar na sua família, se desenvolver profissionalmente, já ter uma base profissional, ele se achar. E o ensino, a educação é o que vai realmente mudar a história, o rumo do nosso país. Sem educação, nada feito. E sem trabalho, muito menos. O que traz dignidade, né, para cada um de nós é a meritocracia, o trabalho, é correr atrás, é ter o gosto da conquista, de comprar seu carro, sua moto, sua bicicleta, enfim. Então, essas são duas prioridades para mim dentro do estado de Santa Catarina. Inclusive, tenho conversado muito com o Jorginho Melo, que será o nosso próximo governador, sobre a necessidade de nós fortalecermos, né, dentro do governo federal, dentro do governo estadual, escolas técnicas para que os nossos jovens, uma vez que se formem no ensino médio, eles tenham alguma profissão. Eu, por exemplo, no meu tempo era segundo grau, eu fiz o meu segundo grau profissionalizante em informática. E ali eu tomei gosto, aprendi muita coisa, cheguei até a ganhar um dinheirinho com isso, né? Na época, prestava serviço para pessoas, consertava, montava computador, instalava sistemas operacionais, tudo isso porque eu estudava, aprendia a fazer e prestava serviço. Isso era muito gratificante. A gente começa a tomar gosto por comprar, né? Por conquistar, por ter o nosso espaço, levar a nossa namorada, né, para o cinema com nossos próprios recursos e, como não, ajudar também na nossa família. E Brasília... o presidente Bolsonaro, Neto, quando ele elegeu os nomes para Senado em cada estado, eu vou citar alguns nomes aqui: Jorge Seif para Santa Catarina, General Mourão para o Rio Grande do Sul, Tereza Cristina no Mato Grosso do Sul, Marcos Pontes, que era o nosso astronauta, para São Paulo, Gilson Machado, que é ex-ministro do Turismo, para Pernambuco, Rogério Marinho, ministro da Desenvolvimento Regional, para o Rio Grande do Norte, e tantos outros nomes, excelentes nomes que o presidente está indicando e está pedindo voto, é justamente para ele ter uma base forte que consiga avançar com as reformas que o Brasil precisa. Não é o presidente que precisa, não é Santa Catarina que precisa. O Brasil precisa de reformas urgentes. Vou citar alguma delas. Reforma administrativa, Neto. O que é isso? Existe uma casta de funcionalismo público no Brasil que ganham 40, 50, 60, até 80 mil reais por mês. Isso não justifica num país como o nosso. Eu não digo que o nosso país é pobre, mas não justifica um funcionário público ganhar 50, 60, 70 mil pago pelo contribuinte brasileiro, pelo catarinense, pelo blumenauense. Isso tem que mudar, e é através da reforma administrativa. Reforma fiscal. No ano passado, saiu um ranking de 77 países no mundo com níveis de dificuldade para se empreender, para se empregar, para se pagar impostos. Infelizmente, o Brasil é o líder em
inviabilizar novas empresas, novos negócios e realmente tirar o incentivo do empreendedorismo. E nosso povo é empreendedor, especialmente em Santa Catarina. Então nós precisamos mudar isso. Só de código fiscal, né? Código tributário, nós temos mais de 40 mil páginas. Não existe isso. Nós precisamos simplificar. Por exemplo, nós temos impostos municipais, estaduais, federais, GRU, DARF, não sei mais o que. Tem que acabar com isso. Nós vemos países até bem menores do que o nosso, com impostos únicos, que isso facilita a vida do empresário, né? Simplifica, facilita a vida do contador, do microempresário. Então, tudo isso vem realmente ao que eu almejo e que é uma reforma, o presidente, ele quer um Senado reformista e ele precisa de aliados lá. Outra questão, né, falamos de pacto federativo, falamos de reforma administrativa, falamos de reforma fiscal, Código Penal. Não é possível que nós brasileiros convivamos com uma bandidolatria. Pessoas que matam seus pais, suas mães e, por exemplo, fazem saidinha, né, no Dia dos Pais, não sei o quê. Isso é inadmissível. Não é possível que hoje as pessoas que foram vitimadas não recebam um centavo do Estado brasileiro e que o Estado brasileiro banque filho e esposa de condenados, prisioneiros. Eu não concordo com isso. E a pessoa lá que ficou órfã, que ficou viúva, como é que funciona? Então nós precisamos realmente de uma reforma no nosso Código Penal e colocar esse pessoal para trabalhar. Nós vemos nos Estados Unidos vários exemplos que, uma vez que o cara é condenado, cometeu algum crime, ele vai, trabalha, se regenera. Aí eu acredito, através do trabalho, de uma profissão, de ensino, de estudo, que ele se regenere. Hoje, os nossos presídios são universidades. O cara entra lá de grão de galinha e sai chefe do PCC. Então não podemos permitir isso. Então, o Código Penal nós precisamos endurecer, né? Porque a atividade criminosa no Brasil hoje, infelizmente, vale a pena. Tem um documentário maravilhoso que, inclusive, eu indico a todos, do Brasil Paralelo, que trata sobre isso, né? Sobre a economia do crime no Brasil. É importante que nós entendamos que o crime é uma atividade econômica. E como praticamente 98% dos crimes não são elucidados, porque nossas forças policiais não têm recursos, porque nossas forças policiais não são integradas, porque nossas forças policiais não têm equipamentos, né, tecnológicos, não tem tecnologia, não tem recurso, o crime cresce. E eles têm quase a certeza da impunidade. Então, Código Penal, né, reforma penal e outra questão fundamental, privatizações. Neto, nós brasileiros não podemos continuar pagando funcionários públicos para entregar carta. Não tenho nada contra os Correios, nem os servidores de lá, mas para mim é incabível que nós estamos no ano de 2022 e seja um monopólio estatal a entrega de cartas. Seja um monopólio estatal, né, extrair petróleo do fundo do mar. Nós não temos conhecimento da Petro Germany, ou Petro France, ou Petro USA, mas existe a Petrobras, que hoje é uma empresa que não serve aos interesses públicos, e não podemos ter um pensamento triunfalista, o petróleo é nosso. O petróleo pode ser nosso, mas o dinheiro hoje, né, os maiores acionistas hoje da Petrobras são os fundos de pensão americano. E bacana abrir ações, etc, etc. Mas a função social é um monstro de 7 cabeças, porque ela é estatal, é meio estatal, é economia mista, mas na hora que nós estamos numa crise, com inflação, ela não abre mão da lucratividade, foi uma das empresas do mundo que mais lucrou na pandemia e não repartiu o bolo com os brasileiros. Então, para que nós queremos uma estatal que não tem compromisso com nós brasileiros? Especialmente que nosso modal principal é o modal rodoviário, que nós precisamos nós precisamos muito de combustíveis para tocar a nossa economia. Então, eu posso te falar, resumindo a história, nós precisamos realmente de um Senado reformista, aliado com um presidente que tem uma cabeça de economia liberal, de um ministro da economia que nunca nos deu tanto orgulho como o Paulo Guedes, uma pessoa que realmente está revolucionando a economia brasileira. E nós queremos ser parceiros do presidente. E não é do presidente por partidarismo, por paixões, por ideologia ou nada disso. Mas porque o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. E depende simplesmente de políticos de qualidade.
não tem como deixar de abordar um assunto que é delicado, mas é importante. O que eu gostaria para quem está nos ouvindo, Neto? Que comparasse cada um dos 11 candidatos a Senado em Santa Catarina. E ali, eu acho que não é surpresa para a maioria de vocês, muitos políticos de carreira, muitos têm a ficha suja, condenações por improbidade, muitos deles, né, têm 5, 7, 8 mandatos e não fizeram nada relevante que justifique que eles voltem para o poder, outros com histórico de corrupção, com histórico de venda dos seus votos dentro do Senado Federal. Então, Santa Catarina, Neto, não combina com isso. Eu quero me apresentar realmente como um novo senador, não pela minha idade. Eu tenho 45 anos, sou formado pela Universidade do Vale do Itajaí em Administração. Não pela minha idade, mas realmente uma pessoa nova, com uma cabeça nova, jovem, alinhado com o presidente, com o que ele acredita para um Brasil melhor. Eu acho que se nós compararmos o Brasil de Lula, do PT, com o Brasil de Bolsonaro, é inquestionável. É indubitável. Nós não temos dúvidas, nós só temos certeza que o presidente Bolsonaro tem feito um trabalho magnífico, né? Apesar de pandemia, apesar de guerra, de seca, enfim, de todos os problemas que o presidente enfrentou, uma crise financeira mundial por conta da pandemia, né? Socorreu a muitos, né? Mais de 30 milhões de brasileiros que eram os invisíveis foram socorridos, mas nós precisamos trabalhar e recuperar esse tempo perdido e tudo que aconteceu no nosso país, aí pelo mundo, por conta dessa pandemia, essa loucura que aconteceu. E, candidato, uma última pergunta. Por que, agora, nas últimas semanas, prefeitos de cidades importantes, entre elas a cidade de Blumenau, o prefeito Mário Hildebrand, na nossa região também a gente teve o Fabrício, que é prefeito de Balneário Camboriú, e o próprio Luciano Hang, que é um empresário, declararam e estão pedindo voto para o senhor? Olha, a nossa candidatura cresceu muito, né? Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, nossos ouvintes, e agradeço pela audiência, deve conhecer tem um jornalista chamado Prisco Paraíso, ele é de outra emissora, e uma vez eu conversei com ele em Florianópolis, deve ter um mês mais ou menos, e eu falei, Prisco, minha maior dificuldade é que muitos catarinenses não me conhecem, mesmo eu tendo sido secretário nacional de pesca com status de ministro. E ele me falou algo que realmente ele tem muita razão, até com a sabedoria dele, o conhecimento dele de jornalismo político. Ele falou, Seif, mas a campanha eleitoral é justamente para isso. E o que aconteceu? Que quando nós, né, com o apoio do presidente, com gravações do presidente, começamos a aparecer na mídia, na propaganda eleitoral e através das redes sociais, nosso nome cresceu muito, né? Pela indicação do presidente. O estado de Santa Catarina é um dos estados que mais votou no presidente Bolsonaro em 2018 e tende a se manter um dos estados que mais vai votar no presidente Bolsonaro. E eu creio que os prefeitos estão tirando a importância do partido, da questão realmente partidária e colocando os seus municípios acima. Justamente por a minha candidatura representar muito bem o empreendedor, representar realmente uma economia liberal, representar, os 3 representantes da minha chapa são do Vale do Itajaí, eu creio que Blumenau, o prefeito Arivec também, que teria em tese outro senador, está nos apoiando, o prefeito Fabrício teria outro senador, está nos apoiando, o prefeito de Laguna, que é o Samir, está nos apoiando, o prefeito de Navegante, Liba, está nos apoiando e também o Mário Hildebrand. Então, acho que nós precisamos colocar o projeto do nosso estado acima de tudo. E o que acontece é que eu, em Brasília, se essa for a escolha do catarinense, com um trabalho que eu já demonstrei, ou seja, eu não sou um poste, eu não sou uma invenção do Bolsonaro. Eu apresentei trabalho para o Brasil, um trabalho que não foi feito nos últimos 40 anos. Nós entregamos na Secretaria da Pesca ações estruturantes, mais de 300 ações que superaram os 40 anos antes do presidente Bolsonaro. Segundo, ficha limpa e da confiança do presidente Bolsonaro. A minha maior mágoa com o governador do estado, entre muitas, que eu prefiro também não citar, mas é quando ele quebrou a interlocução com o governo federal, ele não prejudicou a ele prejudicou a cada um de nós catarinenses. Nós precisamos de interlocução, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de acesso. E esse acesso eu já construí ao longo da minha carreira de secretário de Estado. Então eu tenho acesso ao governo federal e tenho respeito das pessoas que trabalham nos diversos ministérios. E quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando de Ministério de Infraestrutura. Quando nós falamos de educação, nós precisamos do Ministério da Educação. Quando nós falamos de saúde, nós precisamos do Ministério da Saúde. E eu tenho uma amizade construída
com competência, com trabalho, com parceria, com cada um dos ministérios. Então imagina eu, enquanto senador, com uma caneta de senador, com essa interlocução dentro do governo federal e aliado dos prefeitos que querem uma Santa Catarina melhor, que querem Blumenau melhor, Balneário, enfim, todos os municípios. Eu vou ser senador de toda Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. Mas eu começo ainda a acreditar mais no nosso êxito, na nossa vitória, quando esses prefeitos falam, opa, esse candidato, além de ser do presidente Bolsonaro, ter mostrado um bom serviço, é um cara da nossa região e pode agregar, pode ajudar o nosso município. Então eu só tenho gratidão, tenho que agradecer que as questões partidárias não estão sobressaindo sobre os interesses da comunidade blumenauense, por exemplo, se tratando do prefeito Mário Debrandi, e realmente eu quero fazer diferença, eu quero ser um senador que traga recursos ouvindo os prefeitos, as necessidades locais, estradas, educação, etc., etc., e fazer diferença para a vida de cada cidadão, especialmente aqui do nosso Vale Itajaí, onde estamos dando essa entrevista e temos feito esse giro. Candidato, em nome da Rádio Jovem Pan, agradeço a sua participação, deixo a palavra aberta para um último comentário e desejo êxito e tranquilidade e segurança durante esse trajeto eleitoral. Muito obrigado, Neto, mais uma vez. Quero me dirigir aos nossos eleitores, nossos ouvintes, né? Nós não podemos nos furtar de escolher os nossos representantes. Gostemos ou não de política, alguém vai governar sobre nós. E por isso eu peço o seu voto primeiramente para o presidente Bolsonaro, uma pessoa que eu convivi, uma pessoa que eu tenho orgulho, que me chama de filho, né, pela intimidade, pelo carinho, pela confiança e pelo reconhecimento do trabalho que nós fizemos no governo federal. Ele me deu essa missão e eu quero, junto com o presidente Bolsonaro, ajudar a reconstruir e a melhorar o estado de Santa Catarina. Eu conheço esse Brasil inteiro, conheço boa parte do mundo e digo a vocês, nós somos privilegiados por Deus em morar em Santa Catarina, mas nós temos necessidades. Então, o meu primeiro pedido a todos é o voto do presidente Bolsonaro. Não posso também deixar de ressaltar, o senador Jorginho Melo foi eleito o melhor senador do Brasil pelo ranking dos políticos, que avalia a conduta moral, que avalia a aprovação de projetos, que avalia a presença no plenário. Então, o governador Jorginho Melo, que é amigo do presidente Bolsonaro, conquistamos muitas coisas juntos para Santa Catarina, será o nosso próximo governador e eu peço seu voto para ele também, Jorginho Melo 22. E, não menos importante, para um Senado reformista, para um Senado privatista, privatizações, para um Senado que preza pela liberdade, para um Senado que possa enquadrar as pessoas que estão desrespeitando a nossa Constituição, eu peço o seu voto, meu nome é Jorge Seife, meu número é 222, para ajudar o presidente Bolsonaro a reconstruir o nosso Brasil e a nossa Santa Catarina. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui na 88,7 FM. E convido você que está acompanhando no YouTube a se inscrever no youtube.com/Jovem Pan Blumenau e conversamos com o candidato ao Senado Federal, Jorge Seife.